Hoje nós vamos ver a parte de cuidados especiais nas fases de cria, tá? De bovinos leiteiros. Na próxima aula a gente vê a parte de recria. Eu percebi, gente, que eu estava dando aula para vocês, com muitos tópicos e poucas coisas escritas. Então eu resolvi introduzir slides com mais conteúdo para vocês poderem ter mais acesso a essa informação, tá bom? Então não é o padrão das minhas aulas ter tanto conteúdo na tela, mas eu acho que para facilitar o conhecimento de vocês, a fixação, achei melhor colocar esse tipo de informação na tela, tá? Bom, primeira coisa é que esses cuidados com a criazinha que vai nascer, ela começa ainda quando a vaca está gestante desse bezerro, tá? Então, para a gente assegurar que vai ter um bezerro saudável, a gente já começa esses cuidados quando a vaca está nos 3 últimos meses que precedem o parto, tá? Por que acontece? Nesse período, a vaca normalmente ela não consegue ingerir grande quantidade de volumoso, tá? Por quê? Porque o bezerro está tomando grande espaço ali do abdômen da vaca, né? E está diminuindo o espaço do rumo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente não atinge as exigências por completo do feto. Ela não consegue comer tanto quanto ela comia. E o que acontece é que algumas fazendas pegam aqueles pastos piores que eles têm e destinam essas vacas que estão prenhas, né? E que são consideradas vacas secas. Quais são as vacas secas? São aquelas vacas, antes de parir, elas não estão produzindo leite. Vacas que não estão produzindo leite são as vacas secas, não estão em ordenho. E a gente seca essas vacas pelo menos 2 meses antes do parto, né? Para prepará-la para o próximo parto. Então, como elas não estão produzindo leite, tem produtor, tem vaqueiro que destina pastos ruins para elas, né? Só que nesse momento, ela pode até não estar produzindo esse leite, mas ela está se preparando para a próxima lactação e está nutrindo um feto, que está na fase final do seu crescimento. Então, é uma decisão muito errônea, como eu posso falar, deixar de se preocupar com a alimentação dessa vaca antes do parto. Até porque, gente, ela precisa construir as suas reservas para a próxima lactação. Então, a gente nunca começa a suplementar uma vaca, a gente nunca começa a suplementar uma vaca, tá? Antes, no parto, é sempre antes. Vocês colocaram alguma coisa no chat aí, foi sobre a frequência? Peraí, eu esqueci de colocar. Aí, gente, obrigada. Ok? Então, essas estratégias que são fornecidas para o animal durante o período seco tem que considerar esses efeitos aí sobre o feto antes da aparição, né, para que fortaleça a cria depois do parto. Então, os requisitos fetais de energia e proteína, eles são significativos, né? É um bezerro que está um feto, né, que está em crescimento. Portanto, a formulação de rações para vacas secas tem que conter energia suficiente para apoiar, para aportar nutrientes também para o crescimento fetal e para manter a vaca. Okay? E aí, o que acontece? Vai chegando perto do momento do parto, o que as vacas fazem? Elas se separam do rebanho e escolhem um lugar isolado para parir. E quando essas vacas são mantidas a pasto, elas tendem a se distanciar no dia do parto. Então, se você estiver no pasto, daqui a pouco você não consegue mais achar aquela vaca que está perto de parir, porque ela já se distanciou, tá? Elas querem normalmente algum tipo de privacidade, procuram lugares cobertos por árvores ou arbustos, um lugar onde o solo esteja seco, onde esteja macio. E as vacas também elas vão mudando o seu comportamento no dia do parto.
Quando elas estão em baias maternidades ou lugares fechados, elas ficam mais inquietas conforme o momento se aproxima do bezerro nascer. Quer dizer, quando ela não tem opção de se isolar, quando ela não tem opção de escolher o lugar, ela vai ficar naquele lugar, mas ela vai ficar mais inquieta. E aí foi feito um estudo em 2020, numa universidade americana, que queria determinar, né, se as vacas leiteiras elas preferiam parir em lugares fechados ou com acesso à pastagem. Eles fizeram esse estudo. O que eles viram? Eles viram que havia um comportamento com as vacas que nunca pariram, as nulíparas, e existiu um outro comportamento das vacas que já pariram. Vacas de primeira cria, que são as primíparas, que estão tendo o primeiro bezerro, ou as multíparas, as que tiveram já vários bezerros. Então, nessa situação, o que eles encontraram, né, no grupo que eles estavam estudando? Normalmente, as nulíparas são as que mais escolhem pasto com cobertura natural, né? E as primíparas e as multíparas, normalmente, elas escolhem o galpão para parir, talvez por algum conforto, né? Não ter que se afastar muito. Vou passar alguns vídeos para vocês hoje, viu? Vamos ver uma vaca. Vocês já viram uma vaca parindo, gente? Pessoalmente, não. Eu vou tirar o som, tá? Pra vocês verem só a imagem. Essa posição é a posição que o bezerro tem que sair, tá? Ele sai com a cabecinha para fora. Professor? Oi. O engenheiro agrônomo, o zootecnista ou alguém tem que auxiliar alguma coisa aí na vaca ou deixa natural? Deixa rolar? A gente deixa Que tem alguma natural, coisa pra gente fazer? até o ponto que acha que tem algum tipo de problema na vaca. Então, deixa dando conta, entendeu? São normalmente os partos distóxicos chamados. Quando o bezerro, principalmente quando o bezerro está ao contrário, quando ele está numa outra posição, aí a vaca normalmente não consegue parir. Quando ao invés do bezerro sair de frente, assim ele sai de costas. Aí provavelmente tem que evoluir para uma cesárea, ou então tem que amarrar com uma corrente os pés do bezerro e puxar. Aí é o veterinário que faz, tá? Entendi, obrigado. Mas normalmente a vaca mesmo dá conta. Nasceu. Aí quando o bezerro nasce, a mãe já parte para vir. É interessante o instinto materno. Ela já vem lambendo ali, principalmente a parte pulmonar do bezerro, que é para estimular a respiração. Ela vai verificar se o bezerrinho consegue respirar. E aí ela começa depois a comer essa placenta. Ela começa a comer a placenta. Entendeu? Isso é do instinto. Aí ela vai estimular até o bezerro levantar. E é impressionante, assim. Logo nesses primeiros momentos, o bezerro já levanta procurando mamar. Né? Então, ele já levanta quase de imediato, já vai procurando o teto da vaca.
É muito interessante o instinto animal, né? Bom, então a fase da cria, ela vai compreender o quê? Ela compreende do momento que o bezerrinho nasce até o momento que ele é desmamado, tá? A gente considera normalmente o desmame em torno entre 60 e 90 dias. Esse autor aqui considera 90 dias como o desmame, mas 60, 90 dias, 60, 90 dias. Essa fase de cria é uma fase associada à fase de recria, tá? Ela é determinante para a saúde e a produtividade da futura vaca. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é vindo abastecer o rebanho com novos animais que vão entrar lá na frente em produção, tá criando novas vacas. Então, por isso que ela é associada. E a saúde é muito importante desses animais em todas as fases, né? Então, a gente se preocupa aqui com a parte de saúde, bem-estar, a parte de nutrição, porque isso vai interferir em toda a vida produtiva do animal. Na primeira semana de vida, é a parte mais crítica da vida do animal, é a primeira semana da vida. 50% de mortalidade acontece justamente no primeiro ano de vida dos animais, onde mais tem mortalidade, na bovinocultura leiteira. A bobalina também. Porque a saúde do animal ainda é fortemente influenciada por fatores externos. Lembra, a mesma coisa que acontece com bobalina acontece com bovino. O bezerro nasce desprovido de resistência orgânica. O que isso quer dizer? Ele não recebe através do cordão umbilical a imunidade. Então, ele precisa adquirir imunidade pelo colostro. Então, ele nasce, vocês viram aí, num ambiente inóspito, totalmente zerado de imunidade. Então, ele está extremamente influenciado por fatores externos, principalmente a parte da higiene, onde ele vai ficar o animal, o local do parto, tá? E os locais apropriados. Então, logo que nasce, as mucosas oral e nasal têm que ser limpas para remover toda a membrana fetal. Aí, eu não sei quem foi que perguntou se a gente intervém. A gente intervém para ver se primeiro se a vaca está conseguindo parir, a gente fica observando, né? Mas muitas vezes elas entram no meio da mata, a gente já vê, o bezerro já nasceu. Mas a gente observa depois se ela fez essa limpeza bem aqui da parte oral e nasal, porque o bezerro está saindo de um ambiente aquoso para um ambiente, como é que eu posso falar, gente? Um ambiente aéreo. Um ambiente com oxigênio, vai começar a usar a respiração, né? Então essas mucosas têm que ser retiradas para ele poder limpar, tá? E aí, se ela não tiver feito bem a limpeza, a gente usa pano limpo, isento de qualquer cheiro, para tirar esse excesso de material no animal, tá? E aqui na parte do tórax e abdômen, para estimular a circulação do recém-nascido, mas a gente tem que fazer isso de uma forma gentil, né? A gente tem que estimular a circulação, mas evitando fratura na costela, porque os ossinhos ainda estão bem frágeis do bezerrinho. Aí a gente faz o seguinte, a vaca normalmente ela já corta o cordão umbilical numa altura adequada. Caso ela não corte numa altura adequada, e quando é que a altura do cordão umbilical não é adequada? Quando o bezerrinho está andando e esse cordão umbilical está tá tão grande que ele fica batendo aí na forragem, e aí isso pode causar uma inflamação no umbigo, tá? Então a gente faz o corte ligadouro do cordão umbilical se for necessário. E aí faz com que o coto fique aproximadamente com 5 centímetros afastado do corpo do animal. A cura no umbigo tem que ser feita, tá? Que nem criancinha, que nem bebê. Quantas vezes a gente faz? Pelo menos 2 vezes por dia, com uma solução de iodo a 10%. Até quando? Até que esse umbigo aí desidrate, ele vai secar e vai evoluir. Enquanto ele não estiver sequinho, a gente continua tratando o umbigo, porque ele é uma porta de entrada de patógenos. Também é importante realizar a pesagem do animal, que pode ser feita por meio de uma balança, por uma fita de pesagem de bovinos, também pode ser feita, para dar uma estimativa do peso do animal. Essa fita a gente usa, passa no tórax dele, e ela faz uma relação entre esse diâmetro torácico e o peso. Então, você coloca na parte do tórax e ela dá o peso do animal. E aí, se os cuidados da bezerra se iniciarem antes do seu nascimento, com a efetivação de um manejo ideal no pré-parto, é provável nascer um animal saudável com peso compatível com a raça.
A fase da cria, então, ela vai, logo que nasce, então existe uma transferência adequada de imunoglobulinas. Ao nascer, a transferência adequada de imunoglobulinas, que são os anticorpos da mãe para a bezerra, só acontece através do colostro, não passa pelo umbigo. Então, é importante que a saúde, ter cuidado com essa saúde para você ter um desempenho ideal, então, nos recém-nascidos. A ingestão de colostro recomendada para bezerros neonatos é de 10% do seu peso vivo, ou seja, se o animal nascer com 30 quilos, ele tem que consumir pelo menos 3 litros de colostro durante as primeiras horas do nascimento, tá? Porque o nascimento, como eu falei para vocês, né, o recém-nascido ele não tem resistência contra agentes patogênicos que são comumente encontrados no meio ambiente. E é interessante, porque na bovinocultura leiteira, a gente faz esse acompanhamento de como está o colostro de uma forma muito detalhada. A gente, em bovino de corte, em bobalina, a gente não faz tanto esse acompanhamento, mas em bovinocultura leiteira, sim. Então, se analisa o colostro. Deveria fazer em bobalino? Sim, deveria fazer. Deveria fazer em bovino de corte? Talvez também. Se fosse possível. Não, então, o bovino de corte não vai conseguir fazer, porque não vai conseguir ordenhar a vaca, entendeu? Analisar a qualidade do colostro que as bezerras estão gerindo também é importante, pois muitas propriedades fornecem corretamente o colostro, mas ainda assim as bezerras continuam desenvolvendo problemas de saúde. Então você dá o colostro para o bezerro, mas a bezerrinha não desenvolve, tem diarreia, tem problema. Qual o problema? O problema é que normalmente o colostro não é de qualidade. Como é que a gente pode analisar a qualidade do colostro? A gente analisa a qualidade do colostro através de um colostrômetro, chamado hidrômetro. Esse aqui. O leite, na hora que for passar aqui, perdão, o colostro, na hora que ele for ser analisado, ele tem que estar com uma temperatura em 20 a 25 graus, porque se você fizer análise fora dessa faixa de temperatura, provavelmente vai dar falsos resultados. Coloca a amostra e aí o colostrômetro tem que estar bem equipado, tá? E aí vai sendo classificado assim, ó. Quando o colostrômetro mostrar, ele vai ficar vermelhinho e vai mostrar que tem aí uma imunoglobulina abaixo de 20 miligramas por ml. Esse colostro significa que é um colostro de baixa qualidade. Não vale a pena dar para o bezerro. Aí por isso que as fazendas leiteiras têm banco de colostro. Eles pegam aquela vaca que dá muito colostro de qualidade e eles armazenam, eles congelam. Existe também algumas pessoas fazem a silagem de colostro, que é interessante também. Eles colocam para fermentar em garrafas de água mineral. Quando o colostro for de qualidade moderada, vai ficar amarelo. Isso quer dizer o quê? Que o colostro está entre 20 a 50 miligramas por ml de imunoglobulinas. E for excelente, vai ficar verde. Quer dizer que tem imunoglobulinas acima de 50 miligramas por ml. Outra forma de analisar se esse colostro está de qualidade, ao invés de usar o colostrômetro, é usar o refratômetro de Brix. Ele pode ser óptico ou ele pode ser digital. A porcentagem de Brix pode ser correlacionada com a concentração de IgG do colostro, e o valor limite que indica que o colostro é de boa qualidade é quando ele está acima de 50 miligramas de imunoglobulina por ml. Quando é que vai dar isso? Na porcentagem de Brix é quando ele está acima de 21% de Brix. Ok? São as duas formas. Então, depois das primeiras 24 horas de vida da bezerra, apesar da redução da possibilidade de absorção das imunoglobulinas, a presença de imunoglobulinas na luz intestinal pode auxiliar na redução de casos de diarreias e melhorar a imunidade local. Então, quer dizer, por que o colostro não duraria só um dia? Né? Então, nessas primeiras 24 horas, ele é importante para aumentar a resistência do bezerro. Mas depois dessas 24 horas, ele é importante na luz intestinal para auxiliar na redução de casos de diarreias e melhorar a imunidade local. Antes das 24 horas, aliás, antes das 12 horas, ele é vital.
Provavelmente o bezerro que não mamar o colosso nas primeiras 12 horas de vida virá a óbito, tá? Com isso, os colossos de pior qualidade podem ser fornecidos a bezerros mais velhos. Então, aí eu tenho uma vaca que tem um colosso, esse colosso não está ideal para o bezerrinho que acabou de nascer, mas eu posso dar para bezerros mais com um pouco mais de idade, né? Depois das 24 horas. Não utilize o colosso que venha de vacas com mastite ou que tenha sido tratadas com antibióticos. Aí tem que ser descartado. Para garantir que a qualidade do colosso seja mantida, o descongelamento desse colosso que foi congelado para usar futuramente tem que ser feito de maneira lenta, em banho-maria, a uma temperatura máxima de 50 a 55 graus Celsius. Você tem que ficar o tempo todo acompanhando a temperatura para não passar isso, tá? Por quê? Porque toda proteína desnatura a uma determinada temperatura. Então, aqui que você está focado em uma proteína, né? Para saber se teve eficiência na ingestão de colosso para bezerra já é outra coisa. Eu posso ter dado um colosso de qualidade e a bezerra pode não ter tido uma eficiência na ingestão. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso avaliar como estão essas imunoglobulinas no sangue dos bezerros, tá? Através do quê? O refratômetro de proteínas séricas. Faz isso quando o bezerro está entre 24 e 48 horas de vida, se coleta uma amostra de sangue, com tubos sem anticoagulantes, tá? Aquele de tampinha vermelha, e através do descanso de tubos ou centrifugação, ou seja, você coloca esse tubozinho inclinado ou você centrifuga, quando você coloca esse tubozinho inclinado, depois de um tempo, tem uma separação, fica soro e plasma, né? Ou você pode centrifugar. Você quer analisar o soro. Aí você analisa esse soro. Aí você passa ele pelo refratômetro, né, de proteínas séricas. O que acontece? Quando dá acima de 5,5 gramas por decímetro, decímetro, o que é essa? L, gente? L, decímetro por litro, né? Decilímetro, decilímetro, decímetro, é isso? Você teve sucesso na transferência de umidade passiva. Entre 5 e 5,4, você teve transferência de imunidade passiva moderada. E abaixo de 5 foi uma falha de transferência da imunidade passiva. E aí tem uma fazenda, a maior fazenda, se vocês viram os vídeos que eu passei para vocês, a maior fazenda de pecuária leiteira do Brasil atualmente é a Fazenda Colorado, né? E essa Fazenda Colorado, ela deixou um estudo, eu vou passar um vídeo para vocês daqui a pouco, e ele faz análise do breque sérico, né, no sangue dos bezerros. E olha só, a gente falou o que lá em cima? Acima de acima de 5,5, os bezerros tiveram transferência passiva. Então, eles consideram acima de 9,3. Para eles é ruim abaixo de 8,1. Então, quer dizer, apesar do padrão ser 5,5, para eles abaixo de 8,1, eles já consideram ruim nessa fazenda. Tá? E eles têm, então, 67% do rebanho deles está aí com grau prixérico acima de 9,3%. De 128 animais que foram analisados. Aí você começa a ter... porque na pecuária é assim, tá, gente? São informados parâmetros médios, ou seja, você tem que fazer pelo menos isso. Então, você nunca deve fazer só isso, deve fazer acima disso, para você ser um bom produtor. Eles dão como se fosse o limite mínimo, abaixo disso aqui tá ruim. Então, se esforce para ficar muito acima das metas estabelecidas. Então, quando nasce, o sistema digestivo do ruminante, ele ainda se comporta fisiologicamente como dos animais monogástricos, tá? Por quê? Tem apenas o abomaço desenvolvido e funcional. O rumen não está funcional assim que o bezerro nasce. Por isso, ele não pode aqui simplesmente comer capim. Ele não consegue. O rumen não está desenvolvido. O que está desenvolvido é o abomaso, que é equivalente ao estômago verdadeiro, né? O estômago verdadeiro dos monogástricos, onde tem reações químicas.
Os outros compartimentos do estômago bovino, que é o rumen, retículo e o omásia, eles são mecânicos. O abomásia é o estômago que tem reações químicas, é a parte do estômago que tem reações químicas. Então, por isso, no início, a gente só fornece alimentos líquidos para ele, tá? Após o fornecimento do colosso, aí você pode entrar com uma variedade de dietas líquidas que podem ser fornecidas aos animais. Aí você pode entrar com leite integral, colostro excedente, leite de transição, leite de descarte e sucedâneo. Sucedâneo, o que é um sucedâneo? É um composto feito para parecer com leite, mas que não é leite. Ele é um sucedâneo, ele substitui o leite. Essas dietas devem ser servidas em 2 refeições diárias, com volume de leite em função do peso, equivalente a 10% vivo da bezerra. Então, se essa bezerrinha tiver 35 quilos, eu vou fornecer para ela 3,5 litros de leite, tá? Esse é o que ela vai consumir em relação ao peso dela. A oferta de um bom volumoso de concentrado para a fase de cria tem que ser feita desde a 2ª semana de idade, juntamente com o aleitamento, mas só é a partir da 3ª semana de vida que o rumen começará a se desenvolver e aí você pode entrar com alimentos sólidos. Se você entrar com ele antes, talvez não seja tão eficiente, tá? Então, você pode começar a entrar com volumoso e concentrado na 2ª semana, só que realmente só a partir da 3ª é que isso vai começar a ser mais eficiente para o animal. Mas sim, tem que começar antes, que é para estimular o desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento de papilas ruminais, que são as responsáveis pela absorção de produtos finais de fermentação, depende principalmente de alimentos sólidos no rumen e da consequente produção de ácidos graxos de cadeia curta, resultante da fermentação. Então, dentro do rumen, a gente quer, entre outros produtos finais, os ácidos graxos de cadeia curta, o acetato, o butirato e o propionato, tá? Então, isso ele vai produzir lá e ele vai ter que ser absorvido. Quem faz a absorção desses ácidos graxos são essas papilas ruminais. E elas têm que ser, por isso que a gente precisa que elas sejam desenvolvidas. E a gente faz esse desenvolvimento, estimula o desenvolvimento dessas papilas ruminais para a absorção desses produtos finais através da alimentação. E aí, concentrado ou volumoso? Né? O concentrado. Então, a transição de dieta líquida para sólida é um ponto importante para o desenvolvimento do animal. Naturalmente, o desidratamento ou desmame ocorre entre 6 a 8 meses. Então, se eu deixar ali ele, bezerrinho, no pé da vaca, lá pelos 6, 8 meses, vai ser desaleitado naturalmente. A própria mãe vai desaleitá-lo. Mas, em sistema de produção, isso pode acontecer entre 2 e 3 meses de idade. Existe uma diferença entre desaleitamento e desmame, né, gente? Eu posso desmamar da... Não, perdão. Depois eu vou lá na frente e vou explicar melhor. Vamos lá. Mas esse desaleitamento e desmame acontece com 2 ou 3 anos de idade. Mas o que é o desaleitamento? O desaleitamento, eu deixo de fornecer o leite. E o desmame, ele deixa de mamar. Às vezes coincide de ser no mesmo tempo. Então, às vezes ele está mamando na mãe e eu deixo de mamar na mãe. Aí é desmame. Desaleitamento, ele está tomando leite e a partir daquele momento ele vai parar de tomar leite totalmente. Às vezes coincide do desmame ser exatamente no mesmo momento do desaleitamento. Às vezes não. Às vezes eu desmamo da mãe e continuo fornecendo leite. Para ele o desaleitamento é mais tardio. Entendeu? O que a gente sempre fala, as duas expressões, desaleitamento e desmame, porque pode não estar acontecendo com continuidade. Então, por isso que é importante que a bezerra tenha um manejo adequado, com exceção de alimentos concentrados, para auxiliar no desenvolvimento do rumen desde os primeiros dias de vida. Então, logo no início, eu já consigo entrar com concentrado, não consigo entrar ainda com volumoso. Durante o aleitamento, é muito importante estimular o consumo de concentrado para que a bezerra consiga desenvolver seu sistema digestivo. Essa fase de transição... Oi?
Eu ainda não entendi a diferença de desaleitamento e desmame. Então vamos lá. Olha a própria palavra, ó. Vou desmamar, vou parar de mamar. Se ele está mamando, ele está mamando na vaca. Eu tirei Aham. ele da vaca. O desaleitamento, eu estou deixando de dar leite. Então, esse leite, ele não, a partir desse dia ele não vai mais tomar leite. Eu posso tirar o bezerro do teto da vaca e fornecer leite em mamadeira. Ah, Entendeu? Então, eu posso ter tirando ele desmamado o do peito bezerro, seria desmamar. desmame. É, eu Ah, posso sim. desmamá-lo da mãe, mas continuar fazendo aleitamento. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, eu posso acontecer de fazer, por exemplo, um momento onde eu vou desmamar e a partir desse dia ele não vai mais tomar leite. Aí eu fiz o desmame e o desaleitamento de uma forma concomitante. Mas na Ah, pecuária entendi. leiteira, normalmente se tira da mãe, deixa, às vezes não deixa nem mamar o colostro, às vezes só deixa nas primeiras 24 horas, já tira da mãe, já desmama. Mas em seguinte vai partir para, ele vai ficar tendo aleitamento artificial. Porque é uma opção do produtor o bezerro seu não criado com a mãe. Por isso que a gente sempre usa essas duas terminologias. As mais intensivas, o bezerro não tem contato com a mãe. Entendi. Bom, Obrigada. nada. Essa fase de transição, então, pode configurar um período de grande estresse na vida. Então, esse momento onde o bezerrinho está saindo da alimentação com leite para entrar para a alimentação sólida, ele pode ser bastante estressante para o bezerro, né? Então, por isso que ele tem que ser preparado fisiologicamente para obter nutrientes como ruminante adulto. Então, não dá nada que a gente faz com ruminante, a gente faz abruptamente da noite para o dia. A gente vem sempre ajustando, sempre adaptando para desenvolver papila ruminal, para poder ter o desenvolvimento das bactérias ruminais, daquela microbiota que vai estar lá trabalhando, tá? Então, nunca, jamais, com ruminante, modifique a dieta de forma abrupta. Se estiverem tomando conta de um rebanho e acabou meu milho e meu animal está acostumado a comer farela de milho. Problema. Por mais que você substitua por coisas similares, ele está acostumado àquilo ali. Você tem que buscar alguma coisa o mais próximo possível. Por isso tem que ter planejamento, você tem que ter, por isso que a gente tem galpões, a gente reserva a comida pelo menos pelo período que a gente está organizado ali. Né? Tem gente que estoca por 3 meses, 2 meses, uma lactação, a gente nunca está com o galpão vazio. Não pode estar com o galpão vazio, né? Porque pode acontecer várias coisas, né? Quem poderia imaginar, por exemplo, um tempo atrás, que teria uma greve de caminhoneiro? Então, a gente nunca pode ser pego pelo destino, né? Uma pandemia, então, nem se fale. Por uma, quem poderia imaginar que ia ter, de repente, lockdown, que a pessoa não pode nem né? Então, por isso que a gente não dá, tá? Que não, você está trabalhando com vida você não pode trabalhar de qualquer jeito. Com a natureza a gente não trabalha de qualquer jeito, gente. Vocês serão agrônomos. Eu queria muito que vocês guardassem uma frase minha, sabe? Toda vez que a gente tentar fazer da natureza aquilo que a gente quer, que a gente deseja da natureza, provavelmente a gente vai penar muito e vai sofrer. Mas toda vez que a gente der para a natureza tudo que ela precisa na natureza, ela devolve para a gente em formas exponenciais, de formas que a gente nem imaginava que precisava. Não tentem controlar a natureza. Ajudem a natureza. Deixem ela seguir o curso dela. Entendam a natureza. Então, eu tenho um bezerro, ele tem a fisiologia, ele tem o tempo dele. Eu tenho que respeitar esse tempo dele. As necessidades energéticas de um bezerro, então, baseiam-se no ambiente e no seu potencial genético para o crescimento. Então, nem todo bezerro vai ser exatamente igual ao outro, porque eu tenho estímulos externos que estão afetando esse animal. A fase de crescimento pré-ruminante ocorre entre 0 e 3 semanas de idade, é o estágio mais eficiente de crescimento e por isso demanda muita atenção.
Para que a bezerra seja considerada um ruminante funcional, ou seja, o rumen está funcionando, ela deve ser capaz de ingerir alimentos sólidos que irão auxiliar no desenvolvimento do rumen, proporcionando a fermentação ruminal. Tem que vir preparando esse bezerro para ele se transformar, então, num animal que pode comer só pasto, pode comer... na pecuária leiteira nunca vai ser só pasto, mas a base da alimentação vai ser o volumoso. Pode ser pasto, pode ser silagem. O desenvolvimento do rumen ocorre com o aumento da capacidade física, estabelecimento de colônias bacterianas. Essas colônias bacterianas são as amilolíticas, que degradam o amido, as celulolíticas, as metanogênicas, entre outras. Então, vejam só, o desenvolvimento do rumen, quando é que eu digo que ele está desenvolvido? Ele vai estar desenvolvido quando eu tiver o aumento da capacidade física dele, ou seja, ele consegue ingerir mais alimentos, não adianta que o bezerrinho ele não consegue, ele não tem espaço, capacidade física para armazenar alimento. Então, a primeira coisa é ele ter aumento dessa capacidade física. Depois, ele tem que estabelecer essas colônias bacterianas, então ele tem que ter um ambiente adequado para que as bactérias sobrevivam. Tem que ter o desenvolvimento das papilas, porque essas bactérias vão fermentar os nutrientes e vão liberar produtos de fermentação. Então, são as papilas ruminais que vão absorver esses produtos de fermentação, como os ácidos graxos voláteis, que são os ácidos graxos de cadeia curta, o acetato e o cloranato butirato, que são produzidos por essa fermentação. Então, as bactérias vão fermentando os alimentos, liberam os ácidos graxos voláteis, que são absorvidos pela papila ruminal. Então, você vê que eu preciso deixar o rumen desenvolver, estimular para que ele desenvolva, para que eu tenha capacidade de sobrevivência dos micro-organismos e absorção do que esses micro-organismos vão produzir. E todas essas mudanças no sistema digestivo do bezerro são determinadas pelo correto manejo nutricional de fornecimento de alimentos de qualidade. Vocês entenderam? Se eu deixar a própria natureza agir, ele só vai conseguir fazer isso lá pelos 3 meses de vida. Se eu deixar a natureza agir, ele vai ficar mamando, vai ficar a pasto. O rumen só vai desenvolver lá pelos 3 meses. Aqui a gente quer que ele comece a desenvolver antes. Então a gente força esse desenvolvimento através da nutrição. Dúvidas? Então, a gente tem que fornecer um concentrado de qualidade, com ingredientes de alta digestibilidade, estimulando o desenvolvimento ruminal e permitindo o desaleitamento com mínimo estresse no animal. Então, vai chegar o momento que eu vou tirar o leite da dieta desses animais. E a gente precisa fazer com que isso seja o mínimo estressante possível para o bezerro. Eventos anormais, como doenças, vacinação, entre outros, podem ser potencialmente estressantes para as bezerras. Por isso é importante que se aumente o volume de concentrado nesse período, já que animais irão queimar mais energia quando estiverem agitados. Toda vez que eu entrar com algum agente estressante, como está aqui uma vacinação, ou por acaso em caso de doença, aí a demanda energética dele vai mudar. E aí a gente pode melhorar vai queimar mais, né? Fica nervoso, vocês não sentem às vezes isso? Quando está nervoso, agitado? Sente logo vontade de comer. Agora, cuidado, porque o excesso de concentrado pode predispor o animal a sérios distúrbios metabólicos e nutricionais. Então, não é ad libitum. Não, eu não ponho à vontade. É tudo calculado a quantidade que vai ser fornecida para ele, para que ele não coma demais esse concentrado e depois ele tenha distúrbios metabólicos e nutricionais. O que acontece? Esse aqui é o rumenzinho, gente, de um bezerrinho logo que ele nasce. Então, eu tenho aqui, se você olhar, dá para ver na foto? Eu tenho aqui um rumen, normalmente uma bolinha e o abomaso grande. Depois, aqui, já com 8 semanas, eu já tenho um abomaso menorzinho e o rumen já está aumentando. Aí, olha aqui, o animal adulto, o rumen grandão e o abomaso já bem menor. Então, com o passar do tempo, o abomaso vai diminuindo de tamanho e o rumen vai aumentando. Ele vai deixando de ser um animal que vai ter um alimento que pode ser absorvido não, né? Que vai ser degradado, digerido.
no abomaso para depois passar para cá, né? E aí o que acontece com o rumenzinho do animal? Aqui é quando ele está recebendo só dieta à base de leite, dieta de leite. O que acontece com um bezerrinho de 6 semanas, ó? Se ele só estiver tomando leite e eu não entrei com nada sólido nele, o que aconteceu? Olha como é que ficou a papila ruminal. Aqui é tomando Tá leite limpa, né? e feno. Não tem papila ruminal nenhuma. E aqui leite e feno. E aqui leite e grãos. Então, por muito tempo se achou que era o volumoso que estimulava a papila ruminal. Até que se chegou à conclusão de que o que desenvolvia mais, olha, era o concentrado, era a ração. Interessante, né? Então, a gente intervém, que é para poder, quanto mais cedo eu tiver essas papilas, mais cedo eu entro com uma dieta mais barata, né, gente? Porque o leite é o produto que a pessoa está vendendo. Se estiver fornecendo leite para o bezerro, você não está vendendo leite. Ele é o teu produto que você vende. Bom, então o período de amamentação do bezerro dura entre 6 e 10 meses. De forma natural, ou seja, o bezerrinho está mamando na vaca, tá? Dura normalmente entre 6 e 10 meses. Aí o que acontece? A vaca vai secar naturalmente, ocorrendo a desmama natural. Nesse sistema, quantidades acentuadas de leite são gastas na alimentação do bezerro, que ao invés de ele estar vendendo leite, é o bezerro que está tomando o seu produto. A desmama precoce, que consiste em cortar o leite do bezerro quando ele atinge aí 60 dias de vida e diminui o custo de alimentação do bezerro. Para a desmama precoce ser bem sucedida, o bezerro precisa ingerir sólidos o mais cedo possível. Existem sistemas onde a vaca só dá leite com o bezerro ao pé, que nem a búfala. Então, aí o que acontece? A gente deixa o bezerro com a vaca mamando em horários controlados, nesses sistemas onde ele precisa. Ela vê o bezerro, ela libera o leite, mas ele só vai mamar depois um leite que a gente chama de leite residual, depois da ordenha, tá? As bezerras, elas estão aptas a serem desmamadas, eu consigo tirar ela da vaca quando elas consomem entre 600 e 800 gramas de concentrado por dia, de uma forma consistente. Então, consumo hoje, amanhã, depois, e não um dia eu consegui e no outro dia não. Quando eu estou frequentemente está consumindo entre 600 e 800 gramas de concentrado por dia, e isso acontece por volta de 60 dias de idade. Aí eu já tenho segurança de que eu posso tirar da vaca, tá? Aí, tem gente que considera desaleitamento e desmame a mesma coisa. Mas eu já expliquei para vocês que tem uma pequena diferença, né? Quando a pessoa não entende bem a diferença, ela chama de sinônimos. Pode ser sinônimo, porque pode ser que naquele determinado momento eu tirei da vaca e naquele momento ele parou de receber leite. Está só recebendo sucedâneo, por exemplo, tá bom? Mas pode ser que não, pode ser que eu tire da vaca e ele receba leite na mamadeira. Então, o desaleitamento ou desmame pode ser feito quando a bezerra estiver ingerindo quantidade significativa de alimento sólido e ruminando regularmente. Aqui quer dizer o seguinte, que eu posso... Perdão, aqui ficou confuso, deixa eu explicar melhor. Aqui ele não está considerando como sinônimos, não, ele está considerando o seguinte, desmame daquele bezerro que está ao pé, ou desaleitamento, vale parar de receber leite. Pode ser feito quando esse animal tiver por volta de 60 dias. Ficou confuso, gente? Deixa eu explicar de novo. O desaleitamento artificial ou o desmame, eu vou tirar do pé da vaca ou eu vou desaleitar. Eu já posso fazer isso quando ele tiver cerca de 60 dias de idade. Isso se o manejo nutricional for adequado, tá? Nesse momento, a bezerra deve ter padrões normais de ruminação. Só posso tirar disso se ela estiver ruminando. Tem que ingerir diariamente no mínimo 1% do seu peso vivo em concentrado. Não pode ter hipertermia, não pode ter diarreia. Tem que consumir feno volumoso regularmente. Está ganhando aí peso médio diário de 500 gramas desde o nascimento. E acompanhando, ela está crescendo, ela não está evoluindo, não está perdendo peso. Ela está ganhando peso, cerca de 500 gramas por dia. Então, a estratégia nutricional está boa.
A suspensão do fornecimento de leite, ela pode ser total ou ela pode ir abrupta, para que a bezerra seja estimulada a aumentar a ingestão de alimento seco. E aí pode ser limitada ao máximo de 2% do peso vivo e ajustado semanalmente com base no aumento do peso do animal. Então eu posso suspender o leite de forma total e abrupta ou de forma gradativa. Mas pode fazer abruptamente? Pode. Como que a gente faz essa desmama precoce? Logo depois que nasce, durante os primeiros dias, o bezerro deve ingerir o colostro. Esse colostro pode ser mamado na própria vaca ou no balde. Tá? Aí, se for no balde, já não é desmama, já é desaleite, né? A partir do 4º dia, inicia a fase de aleitamento. Além do leite, o bezerro tem que ter à sua disposição alimentos sólidos, volumoso e concentrado e água. O pessoal coloca feno de qualidade. Ele não vai comer muito, ele vai ficar só beliscando, né, gente? Quando faz o aleitamento artificial, o bezerro tem que ingerir 4 litros de leite por dia, uma vez por dia. Então, eu dou 4 litros, ou de manhã ou à tarde, quando eu faço o aleitamento artificial. Por que isso? Porque se eu fornecer de uma vez só por dia, ele vai passar o resto do dia com fome. Então, ele vai consumir alimentos sólidos, ele vai comer o que está ao redor. No aleitamento natural, o bezerro vai ficar ingerindo leite depois da ordenha, como eu falei para vocês, né? Vai ter contato com a mãe depois da ordenha. E aos 60 dias, deve-se cortar o fornecimento de leite de uma só vez. No aleitamento artificial, não fornece mais leite. E no aleitamento natural, esgota a vaca e não deixa mais leite residual para o bezerro. Tá? Quando vou fazer, isso aqui é desmame precoce. Eu faço dessa forma. Deixo ele mamando colostro nos primeiros dias. A partir do 4º dia, eu entro com leite e alimentos sólidos. Depois eu começo a fazer o fornecimento de leite só num turno do dia, para estimular o bezerro a consumir o que eu estou colocando ali do lado, que é uma ração, que é um capim, que é um feno. Se for o bezerro ao pé da vaca, eu vou progressivamente deixando menos leite para ele, né? Ele vai lá, a vaca vê o bezerro, libera o leite, tira o leite e deixa um leite residual para o bezerro mamar depois. Com 60 dias, no desmame precoce, aí eu já vou tirar tanto o bezerro do pé quanto o leite fornecido no balde. E aí, como é que faz isso? Pode ser feito só de uma só vez. A partir de hoje não recebe mais leite. Mas não recebe mais leite, mas esse bezerrinho já está acostumado com outra dieta, que é o concentrado e o volumoso, tá? E como é que a gente faz na vaca? Esgota ela, não deixa nem leite residual e não deixa nada para o bezerro tomar depois. Vou deixar um videozinho para vocês verem. Na Infinity Pay, quem dá as cartas é você. Seja vendendo com máquina. A nossa conversa hoje vai ser sobre os primeiros cuidados com a bezerra recém-nascida. A importância desses animais na fase de cria, eles são, na verdade, as futuras vacas de leite do rebanho. Então, é importante que sejam bem criadas e bem manejadas. Esses animais devem ser olhados como um investimento e não como um prejuízo, porque são animais que dependem do leite. Então, os principais objetivos dessa fase é reduzir a taxa de mortalidade, reduzir o custo de produção e obter animais saudáveis. Na verdade, os cuidados com a bezerra, eles começam antes dela nascer, com as vacas gestantes. E aí existem 2 pontos importantes que precisam ser ressaltados. É a secagem 60 dias antes do parto, que permite o descanso da glândula mamária, com maior quantidade e qualidade do colostro e uma maior produção de leite da lactação que se inicia. Um outro ponto importante é no final da gestação, justamente nos 3 últimos meses, quando se dá o maior crescimento da bezerra. Nesse período, as vacas devem sempre ganhar peso. E um outro manejo muito importante é a adoção do pasto maternidade no pré-parto.
O pasto maternidade nada mais é do que uma área, um piquete pequeno, próximo ao curral, com água, com sombra, onde as gestantes bem próximas ao parto serão transferidas em torno de 30 dias antes do parto. Esse piquete permite que qualquer pessoa que passe possa observar as vacas gestantes e aí socorrer caso haja necessidade. Esse manejo ele ajuda a reduzir muito a taxa de mortalidade, tanto de vacas quanto de bezerros. Após o parto, se foi tudo normal, se a bezerra nasceu sozinha, não é necessário fazer nada. A vaca faz todo o trabalho com a sua bezerra. Ela lambe, ela seca, ela estimula a respiração da bezerra. A gente só tem apenas que observar. Se houver algum problema, aí é necessário chamar um médico veterinário para interferir, né? Às vezes apenas puxar o bezerro já resolve o problema, mas isso só se houver necessidade. Se tudo ocorreu bem, em torno de 30 a 40 minutos após o parto, a bezerra vai tentar levantar para mamar o primeiro colostro, que é quem vai garantir a sobrevivência dela no início da sua vida. O colostro é importantíssimo e, caso contrário, se ela não conseguir levantar por algum problema, a gente precisa ter certeza que ela mamou o primeiro colostro o mais rápido possível após o nascimento ou até no máximo 6 horas. É esse colostro que vai garantir a sobrevivência dela no início da sua vida, protegendo contra as doenças que ela vai estar sujeita. Outros manejos importantes é a cura do umbigo, mais rápido possível após o nascimento, com uma solução de iodo. Normalmente não é necessário amarrar, cortar, somente se o cordão estiver arrastando no chão. O umbigo é uma porta de entrada para várias doenças que a bezerra vai estar sujeita aí no início da sua vida. Um outro manejo também que deve ser feito é a identificação, com brincos ou tatuagens. Esse manejo zootécnico é muito importante porque permite acompanhar essa bezerra do nascimento até a sua saída do rebanho. Outro manejo também que é importante fazer é a descórnea dos animais até 10 dias de idade e a pesagem, né? A primeira pesagem é importantíssima, porque é esse peso que vai balizar todo o crescimento da bezerra. Então, peso ao nascimento, ao nascer, peso aos 2 meses, aos 6 meses, a 1 ano e aos 2 anos de idade. São pesos importantes, são períodos chaves na vida da bezerra que permite a gente saber se ela está indo bem ou não. A mão de obra ela está diretamente relacionada com as taxas de mortalidade e morbidade das bezerras. Então, o bom tratador é aquele que fala assim, olha, tem uma bezerra ali que eu acho que ela vai ficar doente. O maltratador é aquele que fala, tem uma bezerra ali caída. Normalmente, quando ele fala assim, já é tarde demais. Dificilmente você consegue recuperar uma bezerra que já está caída. Então, um bom tratador, ele precisa ter olho clínico. Ele sabe, pelo olhar da bezerra, se ela está bem ou não. Existem alguns sinais de alerta que a bezerra manda para a gente para dizer se ela está bem. Por exemplo, falta de apetite é um sinal de muita preocupação. A bezerra não quis mamar, tem que verificar o que está acontecendo, porque não é normal. Normalmente, quando o tratador chega com leite, ela já se agita, ela levanta, ela abana a cauda, ela fica ansiosa para mamar. Fezes líquidas pode ser sinal de diarreias, fezes secas pode ser um sinal de desidratação, respirações aceleradas não é normal, né? Existem algumas doenças que provocam isso, por exemplo, a tristeza parasitária bovina, né, transmitida pelos carrapatos. O focinho seco não é um bom sinal, o ideal é um focinho
e úmido, e a presença de caroços machucados. Isso é fácil de identificar. O tratador, quando estiver dando leite para a bezerra ou fazendo algum manejo, ele pode, passando a mão pelo corpo da bezerra, identificar esses machucados, esses caroços. Ele deve sempre passar a mão atrás das orelhas, porque elas também adoram isso. É uma maneira dele se comunicar com os animais. Uma dica importante: as 3 primeiras semanas são as mais críticas para as bezerras, né? Isso significa o quê? Atenção redobrada, cuidado redobrado nesse período. Passaram-se as 3 semanas, a gente pode até respirar aliviado, mas não pode relaxar com o manejo das bezerras, né? Instalações. Existem diferentes tipos de instalações para bezerros. Os bezerreiros convencionais, os abrigos individuais, construídos com diferentes materiais, com sapê, com telha, com bambu. Existem aqueles mais sofisticados, com que já no mercado já existe. Enfim, não importa, seja qual for o tipo de instalação, 4 pontos têm que ser levados em consideração: ventilação adequada, porque reduz a transmissão de doenças. Individualidade significa animais separados, pelo menos nos primeiros 2 meses, para reduzir a transmissão de doenças. Conforto significa ambiente seco e limpo. Bezerro detesta a umidade, ele tem dificuldade de regular sua temperatura corporal. E uma maneira fácil de identificar se a instalação está adequada ou não é pelo cheiro de amônia, né? Se o cheiro de amônia estiver muito forte na instalação, aquele manejo não está adequado para as bezerras. Está faltando higiene ali. E economia, principalmente de mão de obra. As instalações para bezerros têm que ser simples, práticas, fáceis de limpar, fáceis de manejar. O tratador, passando, ele já identifica, ele olha bezerra por bezerra e sabe se tem algum problema. Não precisa abrir porta, fechar a porta. Isso é mais trabalho para ele. As principais causas de mortalidade. Existem várias, doenças, mas as 2 mais comuns são as diarreias infecciosas e a pneumonia. Todas as 2 consequências da falta de higiene das instalações. E um outro ponto importante é estabelecer com o veterinário um manejo preventivo. Estabelecer um calendário de vacinações, controle de endo e ectoparasitos e cumprir esse calendário. De tudo que eu falei, para mim, isso é o mais importante e resume tudo. Para as pessoas que trabalham com bezerras jovens, fica terminantemente proibido: ordenha antes do parto, vacas parindo muito magras ou muito gordas, piquetes sujos, encharcados com lama, colostro com sangue ou de vacas com mamite. Deixar a desinfecção do umbigo para o dia seguinte, bezerras sem assistência, falta de higiene, pressa e maus tratos aos animais. Porque no final o que nós queremos são animais saudáveis, bem manejados, bem criados e prontos para entrar em reprodução. Interessante, né? É um vídeo longo, mas é interessante. Esse aqui já é mais rapidinho, é sobre desmame. Para quem já viveu na Cracolândia, existe... Essas propagandas acabam comigo. A desmama precoce, ela, se bem feita, traz vantagens competitivas e no desenvolvimento dos animais. O processo está entre as práticas que permitem melhorar o sistema de produção. A desmama pode ser precoce ou gradativa, até que o animal não sinta a falta do leite. O manejo deve ser o menos estressante possível. Realmente é estressante, principalmente quando é desmama abrupta. Você tira o bezerro, fica 2, 3 dias aí berrando atrás da mãe. Se não tiver uma contenção adequada na propriedade, esse animal pode tentar vazar cerca, machucar. Então tem que ficar bem atento a isso aí.
ela por si só chega a um ponto que ela sente necessidade de desmamar esse bezerro. Então tem muitas vacas que desmamam por conta própria o seu próprio bezerro. Quando o bezerro não consegue se adaptar, ele recusa comer outros alimentos e tem perda de peso. Em casos mais graves, o animal pode até morrer neste período. Alguns recorrem às vacas madrinhas. Se às vezes você tira o bezerro de uma vaca, somente tem muito bezerro esperto, na verdade. Tem bezerro que a gente chama de ladrão. E você tira da mãe de perto, ele vai mamar em outras. Tem que ficar muito esperto com isso também. Então por isso que é ideal você ter um lote de animais o mesmo tempo de vida. Bezerros de 5 meses com bezerro de 5 meses. Porque se você deixar bezerro de 3 meses com bezerro de 7 meses, os 7 meses vai mamar no lugar dos bezerros de 3. Então já compromete o desenvolvimento desses bezerros menores. A desmama precoce é uma técnica que possibilita que as vacas cessem a produção de leite, utilizando a energia gasta da lactação para a performance reprodutiva. Dessa maneira, o animal entra no cio mais cedo. Existe um procedimento que chama Shang, que você tira o bezerro da vaca de corte, principalmente, durante 3 dias, cessa a mamada desse bezerro, que a vaca sofre um estresse, ocorre uma alteração na liberação de hormônios, que auxilia ao retorno dessa vaca ao cio, a fase reprodutiva dela. Na fazenda Santa Maria, em Jataí, Goiás, logo após o nascimento, os animais são separados da mãe e se inicia o processo para a desmama gradativa. O indicado é que tem uma pessoa encarregada para cuidar apenas do bezerreiro. Aqui, Karina Silva e Cláudio Gessiel são os responsáveis. A partir do momento que ele nasce, ele vai tirar da vaca, né? E aí vem para as casinhas. E aí tem a queima de umbigo, a colostragem. E manter a higiene do local, as vazias que ele se alimenta. Se alimenta de ração, esse leite, tem o violeta, o leite azul, né? De manhã à tarde, 2 vezes que eu trato, né? 30 dias antes de desmamar o bezerro, a rotina é alterada. O animal passa para um piquete junto com outros. Na primeira semana, não mamam à tarde e passam a ter a silagem inserida na dieta. Precisam se adaptar à nova alimentação. Em seguida, passam a receber apenas a metade do que mamariam pela manhã. Depois de 5 dias, o leite é retirado. Todo dia o pessoal passa no meio dessa bezerrada, mesmo após o desmame, para poder acompanhar, ver se o bezerro está comendo de forma adequada, se está bebendo água, se não está perdendo peso. Porque em alguns lugares o bezerro não faz essa adaptação com a saída do leite para a ração. O bezerro não sabe o que é a comida, o que é aquela ração, o próprio intestino dele não está adaptado para isso. Lembrando que ela precisa ter todo o aparato, todo um acompanhamento, né? Porque se também mal feita, ela causa estresse e ao invés de ganho, o produtor pode ter perdas. Como você... Dúvidas, pessoal? Bom, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, um link, que vocês podem, se quiserem assistir, não é obrigatório, tá? Se vocês quiserem começar a assistir, eu vou finalizar a aula por aqui, e vocês podem aproveitar esse restante da aula para assistir. Ele é um vídeo longo. É um vídeo bem longo, são quase 2 horas de vídeo, mas ele mostra como é que eles estão criando esses bezerros. Todos os estudos estão sendo feitos entre a USP e a Colorado, tá? Então, é um evento bem interessante. No início está um pouquinho ruim a qualidade do vídeo, porque está na fazenda e a internet oscilou lá, mas depois melhora, tá? Então, eu vou botar o link para vocês aqui no chat.